O dog do Reddit. Primeiro relato. Sou babaca por querer comprar uma casa sozinho sem incluir minha noiva? Eu, homem de 32 anos, estou namorando minha noiva, mulher de 29 anos, há 2 anos e ficamos noivos há cerca de 7 meses agora. Planejamos nos casar no próximo verão. Eu certamente amo a minha noiva, e considero ela perfeita para mim. Ainda não combinamos nossas finanças, mas planejamos fazer isso assim que nos casarmos. Eu ganho significativamente mais do que ela, mas ela é uma residente atualmente, e começará a ganhar algo parecido com o que eu ganho em cerca de uns 2 anos. Moramos juntos agora e dividimos as nossas despesas, onde eu pago 90% nesse momento, que é baseado em quanto ganhamos. Recentemente, meu portfólio de ações estava indo muito bem e decidi vender uma parte dele e obtive lucros decentes. Estou preocupado em reinvesti-lo em ações e decidimos comprar uma casa, pois planejamos nos casar em breve e começar uma família. Minha noiva também ficou muito animada, pois precisaríamos de uma casa melhor do que o apartamento atual que alugamos. Conversamos sobre isso e me ofereci para comprar a casa com o dinheiro que tenho guardado, e não fazer uma hipoteca. Sinto que seria uma boa decisão financeira, pois as taxas atuais estão muito altas e sempre poderíamos obter um empréstimo com garantia de imóvel no futuro. Estava tudo bem até eu dizer à minha noiva que compraria a casa e que ela não precisaria contribuir com nada, pois ainda está pagando seus empréstimos estudantis. Claro, por uma questão de logística simples e básica, eu ficaria com o título e teria a propriedade exclusiva. Minha noiva não concordou bem com isso. Ela diz que nos casaremos e que nossa casa conjugal deve ter nós dois no título. A amiga dela disse a ela que eu poderia estar protegendo meus bens comprando a casa antes do casamento, tornando-a um bem pré-marital. Isso a incomodou e ela mencionou isso para mim. Essa não era minha intenção e eu quero que nosso casamento seja bem-sucedido. Eu disse a ela que não preciso proteger nada dela, pois nós dois seremos médicos e ambos ganharemos quase o mesmo em alguns anos. No entanto, acho injusto colocar o nome dela no título, pois eu pagaria pela casa e é arriscado colocar o nome dela antes mesmo de nos casarmos. Não que eu esteja duvidando dela, mas seria mais por uma questão lógica. Eu disse a ela que poderíamos revisitar esse tópico depois de nos casarmos. Como começamos a procurar casas, precisamos tomar a decisão rapidamente. Entendo o ponto dela de que ela quer ser incluída na propriedade da casa onde ela viveria, e aonde nós cresceremos como uma família. No entanto, estamos querendo gastar uma soma em dinheiro considerável. Mais de 1 milhão. Assim, me parece errado dar a ela, logo de imediato, metade dos meus ganhos, e isso um ano antes de nos casarmos. Preciso de conselhos sobre o que outros fizeram nessa situação, ou situações parecidas, e como posso lidar com essa situação delicada sem ferir os sentimentos da minha noiva. Ainda, para esclarecer melhor, não vamos obter uma hipoteca sobre a casa. Eu pagaria tudo em dinheiro porque, como mencionei brevemente, vendi uma parte do meu portfólio de ações há pouco. Em segundo lugar, nós dois teremos ganhos semelhantes depois que ela começar a praticar a medicina. Dessa maneira, teremos finanças muito estáveis, e diante disso, nunca pensei que dinheiro seria um problema em nosso relacionamento, como está sendo agora. Eu só queria opiniões de pessoas que estavam em situação semelhante e como elas lidaram com isso da melhor forma possível. Novamente, acho interessante eu fazer esse tipo de investimento agora porque o mercado imobiliário em nossa área é muito competitivo. Se virmos uma casa que gostamos, teremos que fazer uma oferta imediatamente, para assim garantirmos um bom local por um bom preço. Além disso, se as taxas de juros caírem, os preços dos imóveis podem subir e sinto que temos uma vantagem agora porque faremos uma oferta totalmente em dinheiro, então estava bem esperançoso com o meu plano inicial, e pensei que não haveria qualquer tipo de problema. Mas parece que me enganei um pouco. Não que esse seja o ponto principal para mim, mas isso me chateou um pouco também. Pois não esperava que ela duvidaria da minha índole e das minhas intenções aqui. Quero acreditar que a sua reação tenha sido mais impulsionada pelas falas de sua amiga, que provavelmente estava preocupada com a sua segurança. Na minha mente, estou honestamente olhando para essa futura casa como um investimento, tanto meu quanto para a minha futura família. Preciso de um lugar para estacionar meu dinheiro. Vejo que os aluguéis estão muito altos agora na região em que moramos. Então, certamente economizaríamos nisso. Por fim, penso também que quando ela terminar a residência, poderemos comprar uma casa maior que caiba nos nossos novos orçamentos e alugar este lugar. Ou seja, não perderíamos de nenhuma forma, na questão desses investimentos financeiros. Novamente, agradeço se puderem me fornecer suas experiências pessoais de casos semelhantes. A atualização. Escrevi um post em um subreddit diferente sobre comprar uma casa em um futuro próximo, bem como minha noiva não ter ficado feliz com o fato de que eu seja o único proprietário do título. Ela acha que deveria ser dona de parte da casa de sua própria família, mas planejo pagar em dinheiro e não quero misturar nossas finanças até que estejamos oficialmente casados no próximo verão. Obrigado a todos que me ajudaram a entender por que ela se sentiria mais segura se seu nome estivesse no título de sua casa conjugal e quais problemas poderiam ocorrer no futuro. Percebi que não era capaz de pensar sobre a situação da perspectiva dela e gostaria de ser mais empático com sua posição. Eu ainda não queria misturar nossas finanças até nos casarmos em cerca de um ano, por várias questões, mas principalmente por uma questão de segurança e de logística básica. Então eu tive que pensar em uma solução com um meio termo. E foi isso que eu acabei fazendo. Ainda, não acredito que ela pensaria em me dar alguma espécie de golpe, como alguns cogitaram, tanto por conhecê-la, quanto porque ela não é de família não abastada. Imagino que a questão dela tenha sido principalmente o fato de sua amiga cogitar que eu poderia estar agindo de má fé.
buscando já separar meu patrimônio do patrimônio de nossa futura família. Assim, tivemos uma longa discussão sobre o assunto neste fim de semana. Percebi que não consegui transmitir meu ponto de vista sobre o porquê de ser importante investirmos esse dinheiro em imóveis. Sentamos juntos e pedi desculpas a ela por não ter me comunicado mais claramente antes, e por deixá-la se sentir insegura quanto a isso. Disse a ela que não era justo comigo eu comprar a casa da nossa família sozinho, que deveria ser uma decisão conjunta e que deveríamos possuí-la em conjunto. Tentei explicar a ela por que é mais vantajoso para nós comprar um imóvel agora, quando as taxas de juros estão mais altas e podemos pagar à vista. Ela foi muito receptiva a tudo isso. Ela explicou por que não sentiria um senso de propriedade se o nome dela não estivesse no título da casa também. Ela disse entender que eu tenho sido o ganhador principal até agora em nosso relacionamento, e não queria abusar disso, mas ela disse que se formaria em breve como uma médica e, com ela contribuindo mais, seríamos capazes de pagar por uma casa muito maior em poucos anos. Então, propus que segurássemos a compra da casa da nossa família definitiva até nos casarmos e ela começar seu trabalho. Isso nos ajudaria a levar em conta nossos deslocamentos ao comprar a casa. No entanto, disse que deveríamos comprar um apartamento ou condomínio perto da cidade, onde ambos trabalhamos, como um investimento com o dinheiro em mãos. Eu ainda gostaria de ser o único proprietário do título, e podemos alterar o título quando nos casarmos. Podemos ficar nesta propriedade até então para economizar em nosso aluguel cada vez maior. Poderíamos então vendê-la adequadamente quando comprarmos nossa casa definitiva ou apenas usá-la para gerar renda de aluguel. Felizmente, ela concordou e ficou feliz que eu levei seus sentimentos em consideração. Senti que era uma situação ganha-ganha, já que esse era meu plano original, e eu simplesmente não estava fazendo um bom trabalho explicando isso a ela, ao ponto que quando ela ouviu a sua amiga, ela ficou temerosa de que eu poderia enganá-la de alguma forma. Então, vamos continuar procurando um bom imóvel para investimento, e ela está feliz, pois sabe que será incluída na compra da nossa casa para sempre. Obrigado novamente a todos por me ajudarem com o problema. Tudo o que eu tinha que fazer era chamá-lo de imóvel para investimento e me comunicar melhor, e ela estaria entendendo minha visão. Comentários sobre o relato. O OP disse que só queria opiniões de pessoas que estavam em situações semelhantes e como elas lidaram com isso. E ele postou isso aqui no Reddit. Quanto ele acha que um reditor médio que navega por aqui ganha? Certamente ninguém aqui passou por uma situação semelhante à dele para poder dar um conselho bom para ele, hahaha. Parece que a vida não está fácil para ninguém mesmo, hein? Ter uma casa própria parece um sonho quase impossível, mesmo para aqueles de nós com salários bem acima da média emoticon sorrindo. Mas, embora eu esteja brincando, é um fato que a questão financeira, tempo muito ou pouco dinheiro, costumeiramente é uma questão que sempre traz problemas matrimoniais. É bem chato ver isso. A média é irrelevante. Ele está pedindo conselhos de pessoas em situação similar, e é provável que haja algumas. Um caso similar não precisa ser de outros médicos, mas, basicamente, de pessoas que tiveram essas conversas antes de comprar um imóvel. Ao meu ver, ele fez bem em não ceder. Ela pode ser a noiva dele, mas ele que juntou esse dinheiro. E não sabemos se ela será a futura ex dele também. Ele fez certo. Eu realmente não gostaria nem um pouco de ver uma pessoa parceira minha reclamando em uma situação dessas. A noiva do OP já pagava bem menos das despesas, já poderia economizar depois da residência, e o OP estava disposto a pagar uma casa muito boa para ela morar. Ela deveria deixá-lo decidir da forma que melhor convisse a ele. Ela pode não ser, mas me soou meio interesseira essa reação dela. Apesar de eu não ter esses problemas de gente rica, acredito entender ambos os lados. No fim das contas, não são tão diferentes das pessoas mais pobres. O OP estava tentando fazer um investimento para a família, mas sendo cauteloso para não perder dinheiro, e a sua noiva, talvez influenciada pela amiga, ficou receosa de ser deixada de lado. Como eu disse, pode parecer tudo mais chique, mas a essência dos problemas é praticamente a mesma. Segundo o relato. Minha namorada de 6 anos recentemente largou o emprego para viajar pelo mundo. Depois de 2 meses viajando, ela está pensando em terminar tudo. E estou surpreso. E agora? Em poucas palavras, a minha situação atual é a relatada no título. Ainda, para facilitar a compreensão de todos e simplificar as referências, vou me chamar de Michael, nome fictício, homem de 31 anos, e minha esposa de Lisa, nome fictício, mulher de 26 anos. Mas, para mais informações, tivemos um relacionamento realmente maravilhoso. Nós nos conhecemos 2 anos antes de namorar, e na época eu estava namorando outra pessoa. Lisa era uma das minhas colegas de apartamento na universidade, eu estou no Reino Unido, e nos conectamos muito rapidamente. Então fomos amigos por um tempo. Minha namorada na época terminou comigo e eu tive um breve caso com Lisa, sem relações íntimas, mas beijos etc. Éramos muito próximos como amigos e isso parecia muito natural. No entanto, me mudei uma semana depois e fui para o outro lado do país. Na época, eu estava em um lugar muito ruim por uma variedade de razões, e diminuímos o ritmo da nossa conversação. Então, 1 ano depois, ela entrou em contato aleatoriamente de novo, e começamos a conversar. E nós simplesmente nos reconectamos completamente. Eu estava me formando na faculdade e ela estava prestes a entrar em seu último ano, depois de tirar um ano sabático para experiência de trabalho. Ela veio me visitar na faculdade, e nessa época eu esperava que fosse apenas uma visita amigável, mas rapidamente se tornou mais.
Logo depois, ela voltou para casa e estávamos conversando todos os dias por literalmente até 12 horas em aplicativos de conversas. Fizemos isso com muita frequência. Eu me apaixonei completamente por ela, e logo depois, nos tornamos oficiais. Moramos juntos pelos últimos 4 anos, tendo nos mudado juntos cerca de 6 meses antes daquele problema que assolou o mundo há poucos anos. Ainda assim, foi um momento em que nós nos divertimos muito. Tivemos tanto tempo para desenvolver nosso relacionamento e nos amarmos. Tivemos um relacionamento maravilhoso, sempre capazes de nos comunicar sobre nossos sentimentos, entender um ao outro e sempre insistentes em não nos permitir ficar muito codependentes. Vivíamos nossas próprias vidas separadas e gostávamos disso. Quando estávamos juntos, em nosso apartamento, vivíamos em nossa própria bolha maravilhosa cheia de piadas internas e palavras às quais atribuíamos nossos próprios significados. Sempre comparamos a força do nosso relacionamento ao fato de sermos amigos primeiro. Nunca tivemos ciúmes, raramente brigamos, e quando havia brigas, sempre conseguíamos lidar bem com isso. Conversamos muito sobre nosso futuro, dissemos que queríamos nos casar um com o outro, eu a pedi em casamento dezenas de vezes, brincando, sempre a mortificando, e até escolhemos nomes para nossos futuros filhos. Ainda não estamos prontos para nada disso, pois estamos construindo nossas carreiras, mas sempre pareceu que era isso certo que nós dois deveríamos fazer, muito por conta da nossa boa relação e grande afetividade. Então, ela teve um emprego nos últimos 4 anos que ela acabou realmente odiando. Ela pediu demissão no começo do ano e vinha juntando dinheiro para viajar. E há pouco tempo foi isso que ela fez. Ela foi para as Filipinas e agora está na Austrália. Nesse momento posso dizer que ela está lá há 2 meses. Quando ela foi pela primeira vez, eu disse que ela precisava abraçar isso completamente e não se preocupar comigo. O arranjo foi simples, na verdade, e nosso aluguel do apartamento terminou na mesma época que ela planejava viajar, então eu me mudei para a casa de um amigo meu temporariamente, aí ele ficará fora por 3 meses. Nosso objetivo, que discutimos muito, era que quando ela voltasse, ela encontraria um novo emprego, nós encontraríamos um novo lugar e retomaríamos a construção da nossa vida juntos. Ao menos esse era o nosso planejamento inicial em que eu estava realmente comprometido. Lentamente, começamos a falar cada vez menos, e embora no começo eu estivesse feliz, havia pequenas coisas que estavam soando alarmes. Coisas tão pequenas, mas quando você conhece alguém tão bem e conhece seu relacionamento tão bem, essas pequenas coisas se destacam. Ela não respondia por dias seguidos, mas ainda postava em sua linha do tempo ou nos stories. Ela postava coisas variadas como os locais que ela estava indo e frequentando, outras como ela alimentando um valabe, que é tipo um canguru pequeno, mas não compartilhava isso comigo. Lembrando que eu amo animais e ela sempre disse que ama como eu fico infantil perto deles, e ela sempre disse que ela fica triste ao ver animais sem mim por perto, porque ela não consegue ver minhas reações a eles. Mas agora ela não está mais compartilhando nada disso comigo. Eu trouxe isso à tona 1 mês depois de sua viagem, primeiramente enquadrado em um tipo de sinto sua falta, e caiu bem, e ela disse que tentaria falar um pouco mais comigo. Mas ela simplesmente se retraiu ainda mais. Eu trouxe isso à tona novamente 2 semanas depois, dessa vez com um pouco mais de talvez possamos tentar conversar um pouco mais? Eu também mencionei nessa fase que me arrependo de ter dito a ela antes de ela viajar que eu ficaria bem em não falar muito, e que embora eu realmente quisesse dizer isso na época, na prática, estava me machucando mais do que eu esperava. Ela disse que entendeu e prometeu que conversaríamos mais. Mas conversamos menos. Alguns dias atrás, eu trouxe isso à tona novamente, e dessa vez, foi diferente. Toda vez, ela sempre insistiu que estava em uma bolha e que precisava se concentrar 100% nas viagens. Perguntei se ela poderia me dar apenas 5 minutos a cada poucos dias, só para dizer olá, mas ela disse que não tinha certeza se conseguiria fazer isso. Isso realmente me aborreceu, porque estamos juntos há 6 anos e sempre tivemos um relacionamento tão forte, que fiquei surpreso com quão relutante ela estava. Eu disse que precisávamos conversar sobre isso adequadamente por telefone, e ela sugeriu a noite seguinte. O tempo dela na Austrália seria por volta das 8 horas às 10 horas, no meu horário. Eu estava pronto naquele momento, mas ela adiou 1 hora porque ia dar um passeio ao pôr do sol e depois sair para jantar com seus amigos viajantes. Então, foi adiado ainda mais, mas eu não pude mais fazer a ligação porque tinha uma reunião com um cliente. Eu disse a ela o quão chateado eu estava por ela ter priorizado um passeio ao pôr do sol em vez do nosso relacionamento, e que ela já tinha tido 2 meses deles, e que eu estava pedindo apenas uma noite para que pudéssemos falar sobre o futuro do nosso relacionamento. Ela concordou que precisávamos falar sobre o futuro do nosso relacionamento, mas disse que não poderia fazer isso até que ela voltasse para casa em 5 semanas. Eu disse que não podia esperar tanto tempo e liguei rapidamente para ela, a minha cliente estava atrasada, felizmente. Basicamente, ela disse que está muito confusa agora porque está em uma bolha de viagens, mas não tem certeza se é isso que ela quer mais. Ela lançou a ideia de querer se mudar para a Austrália. Ela claramente não me vê mais em seu futuro. Estou tão surpreso, porque éramos tão próximos, fortes e felizes antes, e agora que ela viajou, mudou tudo completamente. Perguntei se ela ainda me ama, e ela não tinha certeza se conseguiria responder. Ela estava muito no meio sobre tudo, claramente confusa sobre a situação, mas não querendo causar muita interferência no seu momento de viagem agora. Minha impressão foi que ela queria simplesmente ignorar que isso estava acontecendo até que ela voltasse. Acrescento que ela sempre foi apaixonada por viajar, e já fazia isso antes de nos conhecermos. Ela perdeu 2 avós próximos recentemente e vinha extraordinariamente estressada com o emprego de merda que tinha.
Ainda, a vida que ela estava vivendo comigo pode tê-la chateado um pouco, pela monotonia deprimente desse local. Não sei. Então, para onde vou agora? Estou tão perdido, tão confuso, tão magoado. Eu quero estar com ela, e passar minha vida com ela, mas ela pode não querer isso agora. Gostaria de ouvir os conselhos do pessoal aqui do Reddit, para tentar entender algo que eu talvez não esteja vendo direito. A atualização. Então, foram 2 semanas exaustivas, nas quais segui o conselho de todos, assim como meu próprio julgamento, e não a contatei de forma alguma. Foi insanamente difícil, porque eu realmente não sabia nada sobre a perspectiva dela. Eu me senti como se estivesse no limbo, e eu não sabia onde eu estava, e não sabia onde ela estava. Cada dia era uma luta, e quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava. Ela tinha agido tão friamente em relação a falar comigo sobre tudo o que estava acontecendo, e como eu disse no meu post original, ela tinha priorizado suas viagens e amigos de viagem ao invés do meu bem-estar, ou mesmo do bem-estar do nosso relacionamento. Isso estava realmente me machucando, porque ela me conhece bem e eu me senti muito confuso e, francamente, traumatizado por ela estar se recusando a me dar qualquer tipo de resposta. Isso realmente estava me deixando louco. Eu não estava comendo ou dormindo direito, por não entender nada do que estava acontecendo. Eu não estava trabalhando direito também e não conseguia me concentrar em nada. Eu chorei muito. Depois de um certo ponto, decidi que não poderia mais continuar com isso e, embora eu tentasse respeitar sua necessidade de espaço, precisava respeitar minha própria necessidade de respostas, então entrei em contato com ela novamente. Isso foi há 2 dias atrás, e tivemos um longo bate-papo por vídeo por 2 horas. Ela está atualmente no Vietnã. Ela sentou no corredor de um albergue e conversamos aberta, calorosamente, honestamente e profundamente sobre nossos sentimentos. Houve muitas lágrimas. Foi uma conversa muito desgastante emocionalmente, mas me deu muitas respostas e resolveu muitas das turbulências que eu tinha experimentado. Eu tinha escrito uma carta para ela na manhã da ligação programada e ali para ela. Expliquei como ela me fez sentir e o quão antipática eu achava que ela estava agora. Ela levou isso a bordo em um nível profundo, se desculpou profundamente, e eu pude perceber que ela estava realmente magoada consigo mesma por ter se comportado daquele jeito. Ela reconheceu que tinha enterrado a sua cabeça na areia por causa dos sentimentos. Foi realmente poderoso ouvi-la ser tão sincera. Esta era a garota por quem eu tinha me apaixonado. Ela geralmente era tão empática, inteligente, sensível, então seu comportamento nas últimas semanas sendo tão oposto disso criou sentimentos tão estranhos em mim. Fiquei feliz que estávamos conversando no mesmo nível em que normalmente éramos tão bons. Mas para encurtar a história, acabou tudo. Veja bem, eu sou o primeiro namorado dela. Claro, ela dormiu com uma boa quantidade de rapazes antes, mas eu sou o primeiro relacionamento sério dela. Nós nos conhecemos quando eu tinha 23 anos e ela 18. Eu fui realmente o único homem na vida dela por um longo tempo. Ela agora está viajando, e sente uma profunda sensação dentro de si de que precisa explorar a si mesma e sua vida sem um parceiro. Ela precisa ficar sozinha para fazer isso. Eu entendo isso completamente. Definitivamente não é o que eu queria ouvir, mas é algo que eu obviamente entendo e não vou atrapalhar. Ela está planejando se mudar para a Austrália por um tempo e continuar sua busca por se encontrar. Conhecer a sua alma. Agora, ela simplesmente não vê um lugar para mim no que ela precisa na vida dela. É de partir o coração. Estou com o coração partido. Eu a amo profundamente. Ela ainda me ama. Mas às vezes isso não é o suficiente, e é só isso que realmente importa. Muitos de vocês sugeriram, às vezes com um sarcasmo bastante cruel, que ela estava me traindo. Lhes digo que ela não estava. Tenho certeza de que alguns de vocês ainda vão acreditar nisso, mas tudo bem. Talvez você simplesmente não tenha tido um relacionamento real e adulto, onde há honestidade e transparência. Não se trata de outro homem, trata-se apenas de ela recalibrar o que quer do futuro. Agora preciso descobrir como recalibrar o meu futuro. Nós conversamos muito sobre casamento. Eu estava pronto para passar minha vida com ela. Nós já havíamos escolhido nomes para nossos futuros filhos. Tudo sobre o futuro que tínhamos imaginado agora se foi. É realmente difícil agora imaginar estar com outra pessoa, porque a profundidade do nosso relacionamento era muito grande. Toda noite eu ainda me recordo das nossas pequenas peculiaridades, as piadas internas, a linguagem inventada que usávamos, o tom de voz que usaríamos para falar um com o outro, a comida que comeríamos juntos, as coisas que faríamos juntos, as músicas que cantaríamos juntos, nosso toque, o cheiro do perfume dela. O jeito que ela dizia meu nome de um jeito fofo quando eu fazia algo atrevido, tantas coisas que estão enchendo minha mente agora. Estou lutando para ver através disso agora. Não tenho ideia de como vou superar isso. Se alguém puder compartilhar algum conselho que possa me ajudar, por favor, faça. Eu sei as coisas óbvias que devo fazer daqui em diante, tipo academia, foco em mim mesmo, reconstruir a minha vida, procurar por novos hobbies, mas elas são todas intangíveis para mim agora. Gostaria de saber como eu conserto a minha alma. Como eu sigo em frente de alguém por quem eu ainda estou ativamente apaixonado. Ela deveria retornar ao Reino Unido no início de julho e eu passarei alguns dias com ela. Um adeus, se preferir. Será difícil, e cada fibra do meu ser quer implorar para que ela encontre uma maneira de me incluir em seu futuro, ou encontre maneiras de entreter a noção de que, no futuro, encontraremos nosso caminho de volta um para o outro em algum golpe fatalista grandioso.
Eu realmente a defini como minha alma gêmea e minha melhor amiga, e ela tinha feito o mesmo por mim. Agora, enquanto ela ainda está viajando, ela não consegue se sentar em nenhum desses sentimentos, mas acredito que eles virão para ela também quando ela retornar para seus pais e ficar com eles por alguns meses, enquanto ela economiza para suas futuras viagens. Não sei como será o futuro de agora em diante, mas resolvi ser totalmente sincero sobre os meus sentimentos aqui nesse post. Espero que a maioria de vocês possam entender isso. E, se alguém tiver algum conselho bom para me ajudar a passar por tudo isso, por favor, me avise. Comentários sobre o relato. Tenho que ser honesto, nunca ouvi falar de um casal que escolheu os nomes dos seus futuros filhos com tanta antecedência e acabou ficando junto para sempre, principalmente porque eles costumam ficar focados nas alegrias raras, como dar um nome a um bebê e não nas aflições sempre presentes da realidade, como trocar o dito bebê 9 vezes por dia por mais de 22 meses. Não consigo deixar de sentir que ela é incrivelmente egoísta por ter enrolado ele todo esse tempo para decidir que queria ficar solteira. Se um homem fizesse isso com uma mulher, ele seria cancelado e com razão. Tão egoísta. Espero que ela viva o resto da vida sozinha e consiga viajar o quanto quiser sem ninguém para voltar para casa. Aos 26, agindo assim. Bruxa egoísta. O Op definitivamente está bastante perdido nessa história toda. Ao menos nesses últimos meses ele foi completamente feito de idiota e, ainda assim, fica falando da ex dele como se ela fosse uma coitada inocente que está perdida, triste, cansada e com dúvidas. Ainda, você provavelmente precisa de terapia, pois parece ser alguém muito dependente e sufocante. Ler esse relato me doeu. O Op e sua ex são extremamente desagradáveis. Esse Op é muito triste e fraco. Mas ao menos não podemos dizer que ele não é um bom piadista, afinal, dei uma boa risada aqui quando ele disse que quem estava criticando eles e sugerindo que ela estava com outro era porque nunca teve um relacionamento bom como o deles. Eu vi como o relacionamento deles é bom. Tão bom que o Op não para de chorar como uma adolescente. Acorde Op. O comentário anterior foi muito bom. Concordo com ele. O Op já tem mais de 30 anos nas costas e fica agindo feito uma menininha. Me deu até uma certa agonia de vê-lo usar tantas frases clichês e sem peso algum, tudo para tentar fantasiar ainda mais a realidade, que é a seguinte: o Op é um dependente emocional dela e ela não está saindo com um cara, mas sim, ela está saindo com vários caras nessa viagem. Não vou nem atacar o Op como muitos fizeram, pois não gosto de tripudiar de quem está mal, tentarei aconselhá-lo, como ele pediu. E meu conselho é, se afaste dela. Ela nunca te amou ou respeitou. Alguém que tenha esses sentimentos por alguém, jamais faria 1% do que ela fez a você. Op, aceite que ela quis a sua companhia enquanto era conveniente para ela, e agora não é mais. Livre-se dessas amarras e volte a viver a sua vida de verdade. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.